Na condição de escrita, a palavra à senadora Vanessa Graziotin, que tem 5 minutos. A convidada tem 5 minutos para responder. Vossa Excelência, a senadora, tem mais 2 para réplica e a doutora Janaína 2 para tréplica. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senhor presidente. Primeiro, eu quero lamentar aqui não ter podido fazer questionamentos ao professor Miguel Reale, porque, de acordo com o que ele falou lá na Câmara, e lá, aliás, na Câmara foi a mesma coisa, o professor Miguel Reale falou e saiu imediatamente. Mas lá na Câmara dos Deputados ele disse o seguinte, que quem foi responsável pela parte dos tais decretos e do Plano Safra foi ele. Então, lamento muito, porque ele deve ser um grande especialista e eu gostaria de fazer a ele esses questionamentos. Mas o farei à senhora Janaína. E, primeiro, eu quero dizer que, da mesma forma como o doutor Miguel Reale, a nossa convidada aqui faz questão de dizer, eu estou falando aqui, prestem atenção, é muito importante, não estou querendo ensinar ninguém, mas o povo precisa saber. Não é? Então, como ela usa muito essa retórica, que o povo precisa saber, ela, em primeiro lugar, diz que fala do objeto, fala de tudo, das 65 páginas, mas não entrou. Nessa 1 hora que ela utilizou a palavra, eu só tenho 5 minutos, ela não entrou 1 minuto sequer no objeto único, estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal e pela Câmara dos Deputados. E veja bem o que disse a professora Janaína, que qualquer estudante do início da Faculdade de Direito diz que o que vale é o dispositivo. Mas depois dela dizer isso, ela foi falando, não, eu li muito, eu ouvi o julgamento, eu li as falas dos ministros, e foi falando sobre as falas dos ministros. Fez tudo, senhor presidente e senhores, menos ler o dispositivo, que ela própria diz que é o que vale. Então, pronto, eu estou com o dispositivo aqui nas minhas mãos. Eu estou com o dispositivo aqui nas minhas mãos. O que diz? A certidão de julgamento, que os ministros presentes autorizaram que fossem consignados do STF, em ata que o objeto de deliberação pela Câmara estará restrito à denúncia recebida pelo presidente daquela casa. Ou seja, 6 decretos assinados de 2015, em desacordo com a LDO, e, portanto, sem autorização do Congresso, e a reiteração da prática das chamadas pedaladas apenas quanto ao item 6, que é do crédito do Plano Safra. Então, ela falou de tudo menos dessas 2 coisas. A professora é muito inteligente. Não creio que ela desconhecesse esse sim, que é o dispositivo, e que foi publicado, que é o que vale. Mas vamos lá, o ofício enviado 526 pela Câmara dos Deputados aqui ao Senado Federal, encaminho pelo presidente da Câmara, o presidente comunica a autorização dada por aquela casa à instauração de processo por crime de responsabilidade em virtude da abertura de créditos suplementares e em relação novamente aqui ao Plano Safra. Então, ela vem aqui e fala de tudo menos dessas 2 questões. Eu lamento muito, senhora Janaína, que a senhora não tenha ocupado melhor essa 1 hora e contribuiu muito pouco para a formação do nosso juízo, porque a senhora falou muito de política. Doutor Miguel Reale, professor, falou muito de política. Porque o descontrole do fiscal, do ajuste fiscal é um descontrole, isso é uma irresponsabilidade, é responsável pelo desemprego. Leia o jornal Valor Econômico do dia de hoje. O jornal Valor Econômico do dia de hoje mostra que a média do déficit orçamentário dos países desenvolvidos é na ordem de 4,5% dos seus PIBs. O nosso déficit ano passado foi de 1,8% do PIB. Mas não, os senhores querem achar que tudo foi problema, fala de petrolão. Aqui não tem nada a ver com petrolão. Aliás, eu temo, doutora Janaína, que depois que se fizerem o golpe que querem fazer, eu temo muito que acabe a Operação Lava Jato. Aliás, eu acho que estão falando muito pouco da Operação Lava Jato nos últimos tempos. Mas a senhora se preocupou em dizer que aqui não é uma ação do PSDB. E que a senhora, por mais que tenha trabalhado para o governador Alckmin, para o presidente, trabalhou para o ministro, mas cujo presidente era o Fernando Henrique. Não tem nada a ver. O que os jornais vêm noticiando desde o ano passado é que no mês de maio do ano passado, o PSDB encomendou um parecer do doutor Miguel Reale, que lhe convidou. E por esse parecer foram pagos R$45 mil, doutora Janaína. R$45 mil. Toda a imprensa divulgou e não há um único desmentido divulgado.
Não há prefeito, não há único, então não tem nada a ver com o PSDB. O PSDB encomenda, paga R$45 mil, não tem nada a ver. E mais, eu não sei o porquê, eu só descobri isso hoje, confesso, presidente, porque eu pulo muito anexo, pulo muito a página, porque a gente não tem muito tempo, vai naquilo que é o principal. Mas eu descobri que logo depois do anexo, tá aqui no computador de todo mundo, tem aqui, depois do anexo, tem aqui uma folha, ó, PSDB. Comissão Executiva Nacional do PSDB. Está aqui. Está no processo que a senhora entrou na Câmara dos Deputados. E aqui diz o seguinte, cópia integral TCU pedaladas. A senhora podia explicar o que é isso para a gente, senhora Janaína? Podia explicar e depois dizer que não tem nada a ver com o PSDB? Então... Lamento muito, adoro, tenho um carinho profundo. Reconheço a inteligência do nosso relator, mas não dá. Para um partido fazer uma ação, assinar a ação... Conclua, senadora Vanessa. É ser o principal juiz no julgamento dessa ação, porque ele é um julgador como nós, mas ele que dá os pareceres. Então, veja, o senador Lindbergh, que a senhora não falou, o senador Lindbergh falou. Vossa Excelência tem 2 minutos na réplica. Conclua, por favor. Só estou concluindo. Nos decretos, havia a autorização, sim. Eu acho que a senhora nunca leu nenhum parecer do Tribunal de Contas da União, mas eu lhe passo, não tem problema. O parecer do Tribunal de Contas da União, das contas de 2009, eu tenho aqui o parecer, conclua, que senadora fala Vanessa. Que também a mudança da meta fiscal foi feita no final do ano e muitos decretos teve antes. Então, não era crime em 2009, não foi crime com Fernando Henrique, não foi crime com o presidente Lula e não é crime com a presidenta Dilma. Com a palavra, a doutora Então, eu Janaína. gostaria que a senhora falasse sobre isso e falasse também Vossa Excelência tem 2 minutos para a réplica, senhora. Já passou o tempo, senadora. Sim, mas vou ler só a última perguntinha. Vossa Excelência fala na réplica. Com a palavra a doutora Janaína. Veja, ontem o senhor deu 5 minutos. O primeiro a falar foi o senador Cássio, que falou 8. Aí, na sequência, Vossa Excelência passou a dar 8 minutos para todos. Senadora Vanessa, antes de começar as pessoas inscritas a falar, os senadores, o senador Lindbergh me propôs que fosse 8 minutos. Não foi isso? E aí eu concordei que fosse 8 minutos. Então, Vossa Excelência já está com... Mas eu falei 5, só foi marcado 5 Vossa Excelência ali. Já está com 7 minutos e tem mais 2 da réplica. Foi marcado 5 ali. 1 minuto para Vossa Excelência concluir. Presidente, eu faço depois das perguntas, não tem problema. Com a palavra, a doutora Janaína. Muito obrigada, Excelência. Eu acredito que eu não vou conseguir voltar para São Paulo, então eu quero dizer a todos, a Vossas Excelências, que eu vou ficar aqui até a hora que for, para esclarecer tudo que Vossas Excelências quiserem perguntar. Então, não tem problema não. Vamos por partes. Quando eu falei do dispositivo, Excelência, eu estava falando do dispositivo da decisão do presidente da Câmara, senhor Eduardo Cunha, que até teceu considerações sobre decretos e sobre pedaladas e não se manifestou sobre Petrolão. Porém, na decisão, ele escreveu, recebo a denúncia. Ele não escreveu, recebo parcialmente a denúncia. Então, ele recebeu a nossa denúncia. Esse argumento, ele é um argumento a mais, porque, na verdade, o que o Supremo decidiu... Senhores, por favor, eu estou sem voz. O que o Supremo decidiu é que Vossas Excelências são soberanos e que a Câmara dos Deputados, sequer no plenário, tem poder para limitar Vossas Excelências. Então, quando eu estava falando do dispositivo, era do dispositivo da decisão do presidente da Câmara, que não vincula Vossas Excelências. Não está aqui. Então, vamos para a decisão do Supremo, senhora senadora. Quando eu mencionei a decisão do Supremo, eu acho que esse dispositivo que Vossa Excelência está lendo, eu acho que esse dispositivo que Vossa Excelência está lendo tem a ver com esse último julgamento do Supremo e não com o julgamento que Vossa Excelência, que eu estou me referindo, que é o de dezembro. Vejam bem, isso é importante.
Foi o PCdoB que, por meio de uma ADPF, foi ao Supremo em dezembro dizer que a Lei 1079/50 não tinha sido recepcionada completamente pela Constituição Federal, que a competência era do Senado. E foi naquele momento, o professor aqui do meu lado, que também é senador, leu, que eles disseram das competências desta casa. Agora, mais recentemente, para tentar evitar o julgamento lá na Câmara, dessa primeira passagem, nada a ver com recebimento de denúncia, uma mera admissibilidade, propuseram outros tantos mandados de segurança. Eu acho que Vossa Excelência está lendo, é desse dispositivo que Vossa Excelência está lendo, não é? Vossa Excelência não está se referindo à ADPF que o PCdoB propôs lá em dezembro, porque naquele não tem isso aí, não. Vossa Excelência está falando dos mandados de segurança. Isso é importante, porque o povo tem que entender. O povo tem que entender. Vossa Excelência, excelentíssima senhora senadora, doutora Vanessa, Vossa Excelência está se referindo ao julgamento dos mandados de segurança que ocorreram um pouco antes do plenário na Câmara. Esses mandados de segurança versaram sobre vários pontos, mas não versaram sobre limites da denúncia. Até porque esses mandados de segurança não poderiam versar sobre esses limites, porque isso era da competência do Senado. Eu assisti o julgamento na íntegra, lembro-me bem, era quase 1h da manhã, quando vários ministros já estavam até se retirando da corte. O presidente do Supremo, meu querido professor Lewandowski, com quem aprendi muito de teoria do Estado, ele propôs, senhores ministros, vamos escrever aqui que o julgamento versa sobre 2 pontos, conforme recebido pelo presidente da Câmara. Vossas Excelências vão lembrar, isso está gravado. Foi ministro Lewandowski, meu querido professor, quem propôs. Isso não era objeto dos mandados de segurança, nem poderia ser, porque o Supremo julgou em dezembro e não pode se desdizer. Porque em dezembro queriam limitar a Câmara porque entendiam que tinha um Senado na mão. Quando chega no Senado, agora querem limitar o Senado. Então, o PCdoB foi ao Supremo em dezembro e o Supremo decidiu que a autoridade competente são Vossas Excelências. Ministro Lewandowski, presidente da Casa, à 00:30, depois do julgamento feito, decidiu colocar na decisão. Lembro-me bem, questionou seus pares. Havia ministros que já tinham se retirado. O que eu quero dizer com isso é que isso não foi objeto de deliberação e não poderia ser, porque a Casa tinha decidido isso antes e a Constituição Federal não dá ao Supremo Tribunal Federal competência para falar sobre crime de responsabilidade. Então, quando eu falava, só esclarecendo Vossa Excelência, isso é importante. Vamos prosseguir. Com relação ao parecer do PSDB, a imprensa noticiou, e a imprensa noticiou porque eu falei. A imprensa não noticiou porque foi investigar. Eu falei. Aliás, quando o doutor Hélio Bicudo aceitou iniciar esse processo comigo, se quiserem ligar para ele agora para ver se eu estou mentindo, nós fomos almoçar num domingo e eu disse a ele assim: doutor Hélio, o senhor precisa saber de uma coisa. Eu fui contratada pelo PSDB em maio, nós propusemos o processo em setembro. Eu fui contratada pelo PSDB em maio, recebi R$45 mil para fazer um parecer. Como tudo que eu recebo eu declarei, recolhi tributos, então não tem como negar, tá tudo bonitinho. R$45 mil pelas horas que eu trabalhei. Eu acho que eu não estaria trabalhando tanto por R$45 mil, que é muito dinheiro, entendeu? Mas eu não estaria trabalhando tanto e apanhando tanto de todos os lados, né? Por causa dessa contratação. Então eu quero explicar para a nação essa contratação. Eu fui orientanda do professor Miguel Reale, eu preciso explicar porque isso tem a ver com a minha honra, né? Eu fui orientanda do professor Miguel Reale Júnior no doutoramento.
Uma relação de orientador com orientando é uma relação que você dá aula junto com o orientador. Então, por exemplo, eu dei aula junto com ele, antes de eu prestar concurso, 3 anos. A gente sempre trabalhou assim, ele fazia a primeira apresentação, ele saía, eu entrava. Nós sempre trabalhamos assim. Eu ajudei o professor Miguel a organizar pelo menos 3 ou 4 seminários. Eu ajudei o professor Miguel a organizar pelo menos 3 ou 4 livros. Por esses trabalhos eu nunca cobrei. Porque isso é trabalho acadêmico, né? Só que eu sou advogada, tenho um pequeno escritório em parceria com 2 irmãs. Num dado momento, eu vejo pela imprensa que o PSDB chamou o professor Miguel para fazer o parecer. Que fique claro, eu nunca advoguei com o professor Miguel. Nunca trabalhei no escritório dele. As pessoas acham que eu trabalhei, nunca trabalhei. Meu trabalho com ele é acadêmico, só. E trabalhei com ele no Ministério da Justiça. Pois bem, ele me manda um e-mail. Conclua, doutora Janaína. Mas isso tem a ver com a minha honra. Não, conclua. Não, isso tem a ver com a minha honra. Vossa Excelência tem... eu preciso falar. Não. Vossa Excelência tem 2 minutos para réplica. Fala baixo? Eu estou gritando? Vossa Excelência tem 2 minutos para réplica. Com a palavra com a senadora Vanessa Graziotin, 2 minutos. Muito obrigada, presidente. Veja, aqui quem está falando não sou eu, foi a própria convidada, a senhora Janaína, que fala muito em amor à pátria, em consertar esse Brasil, que no início da sua exposição, que tinha toda a oportunidade, falou do trabalho desempenhado para o governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, para o presidente, mas nem um minuto falou desse trabalho técnico também, né, cujo valor foi de R$45 mil. Mas é muito amor à pátria, não é? E agora ela mesmo que disse que precisava defender a sua honra. Eu não sei aonde que receber R$45 mil fere a honra de alguém. Eu acho que o que fere a honra é dizer que não tem nenhuma vinculação com o PSDB, que a senhora que aqui está disse muitas vezes na televisão, e não reconhecendo e não dizendo a verdade. Eu acho que isso é que fere a honra, é faltar com a verdade. Em relação à DPF, que foi o meu partido que entrou, a DPF ela trata do rito. A DPF trata do rito na Câmara dos Deputados e que, no que couber, virá para cá, para o Senado também. Dispositivo é uma coisa. Dispositivo do Supremo Tribunal Federal, que a nobre convidada tanto critica, está lá. Eu não vou repetir a leitura porque eu já li. E um estudante inicial da Faculdade de Direito sabe o que é dispositivo. Mas, aliás, eu tenho aqui, foi dito por ela também, o tal do programa Entre Aspas. Me mandaram pelo e-mail também, senadores, uma parte da fala dela, onde ela cita o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ainda diz o seguinte, lá na televisão, no programa: peço que quem está assistindo abra o seu computador, esse artigo, e leia o que está escrito. Aí ela diz o que está escrito. Eu queria que ela repetisse o que ela disse lá no programa de televisão para todos nós, que ela repetisse aqui os exatos termos que ela falou em relação ao artigo 86, parágrafo 4º da Constituição. Isso é importante, sabe por quê? Sabe por que isso é importante? Porque isso diz respeito, inclusive, a uma desavença e uma discordância que existe entre a doutora Janaína e o professor Miguel Reale Júnior. Entre ela e o professor Miguel Reale Júnior, que ele não assinou a primeira denúncia, que foi protocolada em setembro, porque não havia fatos de 2015. Tanto que o professor Miguel Reale só assina a partir de outubro. Então, senhora Janaína, eu não quero que a senhora leia a Constituição aqui, eu quero que a senhora repita o artigo 85, parágrafo 4º, que a senhora falou no programa de televisão, porque a senhora está induzindo as pessoas a erros gravíssimos. A senhora disse o seguinte, que tem muito problema aqui, mas eu vou deixar que a senhora fale, que depois qualquer coisa eu lhe rememoro. Tá, deixa eu falar, excelência, é muito importante. Senador, deixa eu falar, excelência. Senador, deixa eu falar, eu preciso falar. Aí, perdão. 2 minutos, doutora Janaína. Aí, doutor Miguel me manda um e-mail. Janaína, porque ele está acostumado, né? Janaína, me ajude com isso, Janaína, me ajude com aquilo. Janaína, o PSDB me chamou para fazer um parecer, você me ajuda? Eu fiquei numa situação dificílima. Porque eu pensei o seguinte, isso é trabalho profissional, advocatício. Eu não posso trabalhar de graça para um partido que não é meu, que eu não sei o que vai fazer com o meu parecer.
Então é o seguinte, se eles quiserem que eu trabalhe no parecer, eles vão ter que me pagar. Eu só cobrei porque eu não sou do PSDB. Porque o São Miguel trabalhou de graça. Eu mandei isso por escrito para o professor numa situação dificílima, porque a relação de orientador com orientando é uma relação difícil, de temor reverencial que não se acaba. Professor Miguel me respondeu, mas como você vai cobrar? Eu falei, professor, eu não sou do PSDB. O senhor é do PSDB, o senhor trabalha de graça para eles, eu não. Eu não sei se eles vão atender o que eu vou falar. Pois bem, fizemos o trabalho em conjunto, professor Miguel e eu. Graças a esse trabalho, eu li sim todos os autos do TCU. Doutora Janaína, por favor. Eu li todo o material e me convenci que era caso de impeachment. Professor Miguel, naquele momento, entendeu melhor apresentar uma representação ao Ministério Público Federal por crime comum. Nós fizemos o parecer e divergimos. Como divergimos muitas vezes na vida, inclusive já brigamos muitas vezes na vida, 20 anos de briga e de discussão. Mas respeitamos as divergências. Ele concluiu que era caso de representação ao Ministério Público Federal, eu que era caso de impeachment. Ele representou ao Procurador-Geral da República, doutor Janot. Conclua, a representação, doutora vou Janaína. terminar, excelência, a representação está parada. Eu fiquei numa situação, porque eu vi tudo aquilo, eu acompanhei Petrolão, eu li as notícias, e eu fui às manifestações, e eu ouvi o povo dizer, ninguém faz nada, ninguém faz nada. Aí eu mandei um e-mail ao professor Miguel, eu falei, eu vou entrar com esse impeachment, se o senhor quiser entrar comigo, o senhor entra comigo, eu vou arrumar alguém que entre. Aí eu encontrei doutor Hélio, e nós entramos. Contra o PSDB, num primeiro momento. Nós entramos, formou-se a frente pró-impeachment. O primeiro partido que nos apoiou, oficialmente, foi o PPS. Depois o DEM. O PSDB demorou muito para apoiar o nosso primeiro pedido. Conclua, doutora Janaína, Depois por favor. apoiou. Este apoio foi selado pelo ingresso do professor Miguel na denúncia. Daí a explicação. E a televisão?